Graça e paz, meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa campanha 70 vezes 7. Estamos estudando o amor e o perdão de Deus, um livro da Bíblia por dia. E hoje chegamos a uma das mais diferentes, uma das menores cartas do Novo Testamento, a carta de Paulo a Filemon. Filemon era um cristão muito rico, provavelmente da igreja de Colossos ou Laodiceia, aquela região do Vale do Lico que nós falamos quando falamos da carta aos Colossenses. Paulo escreve essa carta da prisão, então ela é uma das 4 cartas ou epístolas chamadas epístolas da prisão, junto com Timóteo, Efésios e Colossenses. E a verdade é que Paulo escreve essa carta e ele dá a Filemon a oportunidade de exercer aquilo que Filemon até então não tinha se tocado que era necessário fazer. Vamos entender. Um dos escravos de Filemon, chamado Onésimo, havia fugido de Filemon e havia provavelmente, inclusive, roubado a Filemon nessa fuga, levado coisas, levado pertences, levando dinheiro, sei lá, ouro. E ele fugiu para Roma. Provavelmente em Roma ele deve ter sido identificado como escravo e preso, ainda que não soubessem que era o dono. Ali ele conhece Paulo e Paulo prega o amor de Jesus. Paulo se apresenta ao escravo Filemon como sendo Paulo o escravo ou o prisioneiro de Jesus. E ele demonstra para Filemon o amor, a graça, o perdão, o amor e perdão de Deus, que foi capaz de transformar um jovem fugitivo, escravo, em alguém proveitoso e útil. É isso que Paulo vai dizer. Paulo chega a dizer para Filemon na sua carta: olha, Onésimo no passado te foi inútil, mas eu estou enviando ele de volta agora para você porque ele é útil a mim e a você. Paulo chega a dizer: eu queria tê-lo aqui comigo para ele me ajudar, mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento. Então eu estou te mandando ele, mas não para que você receba ele como escravo. Para que você receba ele muito acima disso, como um irmão. A carta de Filemon é criticada por muitos, dizendo que Paulo deveria ter se posicionado contra a escravidão, talvez feito longos discursos à questão da liberdade do ser humano, a questão da impossibilidade do amor de Deus colaborar ou cooperar ou até mesmo tolerar esse tipo de situação onde uma pessoa escraviza outra pessoa. Mas a verdade é que Paulo envia essa carta, ela é de todas a mais pessoal, ela é de todas a mais direta. Se nas outras cartas da prisão Paulo trata de assuntos teológicos, Paulo trata de dificuldades que estavam acontecendo na igreja, nessa carta Paulo trata de uma questão doméstica, de uma questão íntima, de foro íntimo entre ele, por causa do vínculo com Onésimo, e Filemon, que era um dos cristãos que Paulo havia, sim, também evangelizado. Porque Paulo chega a dizer: olha, você me deve a própria vida, mas eu não quero te obrigar a nada, eu quero deixar que você decida. A verdade é que Paulo demonstra nessa carta a Filemon que o seu amor, que o seu caráter, ele era muito mais do que às vezes a gente até consegue imaginar. Paulo não estava apenas focado em plantar igrejas, em ter o seu nome conhecido como alguém que fez várias igrejas. Paulo para tudo e ele escreve para tratar de um assunto de um escravo, alguém que ele conheceu na cadeia, mas que ele amou porque ele sabia que ele no passado já foi amado por Jesus e pelos crentes que o receberam logo no começo, mesmo com medo. A verdade é que Paulo entendia muito bem a situação que Onésimo estava agora, de não ter mais rumo. Tudo que ele tinha deixado para trás, agora Onésimo não via mais capacidade de voltar, porque se ele voltasse para o seu antigo senhor, ele seria cruelmente castigado. Mas Paulo olha para Onésimo e fala: olha, você é um prisioneiro, você é um escravo de homens, eu sou um escravo de Jesus, eu sei o que é isso. Mas deixa eu te falar, a melhor coisa do mundo é servir a Jesus. Vem, deixa eu te mostrar. E Paulo evangelizou Onésimo e depois ele envia essa carta a Filemon. Ele pede
que Filemon perdoe Onésimo na base do amor cristão. Então, se essa carta é criticada porque muitos dizem que Paulo não se coloca contra a escravatura, na verdade Paulo demonstra que aonde o amor cristão, aonde a graça de Jesus, aonde o nosso Senhor se coloca, os relacionamentos devem mudar. Os laços cristãos são muito maiores do que os laços sociais, e eles são muito mais fortes e eles são muito mais profundos. Então ele diz, olha, os relacionamentos, mesmo entre um senhor de escravos e o escravo, devem mudar. Talvez você se pergunte, e eu já várias vezes me fiz essa pergunta quando eu era mais novo, mas afinal, Filemon era crente? Era. Um crente fiel? Sim. Paulo chega a dizer que o Filemon havia reanimado o coração dos irmãos por muito tempo, dos servos, dos apóstolos, de todos, daqueles com quem ele tinha contato. Mas como Filemon podia ser crente, crente, e ter escravos? Ah, meus queridos, a Bíblia não esconde nada. Ela não esconde nem mesmo os erros. Ela não quer dizer que concorda com os erros, mas ela demonstra que Davi foi um adúltero, um assassino. Ela mostra que Abraão chegou uma época da sua vida, foi frouxo e mentiroso, não teve coragem de dizer que Sara era sua mulher. Falou que ela era sua irmã. Isso era uma meia-verdade. Uma meia-verdade é uma mentira por completo, porque existia um outro laço entre eles que era muito mais forte e que impedia que, por exemplo, o faraó tomasse Sara como esposa, como fez. A Bíblia mostra a fraqueza de Sansão com mulheres, a fraqueza de Davi com mulheres, a fraqueza de Salomão, que por causa das suas muitas mulheres, ele abandonou a fé durante um tempo, ele caiu. O homem mais sábio foi um dos mais tolos, mas acreditamos que ao final ele voltou. Inclusive o livro de Eclesiastes, como falamos no dia, provavelmente é fruto dessa reflexão do sábio e já idoso rei. A Bíblia mostra que Pedro negou a Jesus. A Bíblia mostra que os discípulos se espalharam, como estava profetizado, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. A Bíblia não esconde. A Bíblia mostra que Saulo era uma fera indomável, um touro selvagem. Ele mesmo diz isso. Ele era blasfemo, arrogante. Nós vimos isso. A Bíblia mostra que Filemon tinha escravos. E sem entrar nesse detalhe, porque de longe não havia tempo, não havia papel suficiente, não havia nada disso. Temos que entender que Paulo está escrevendo da prisão, provavelmente após as outras cartas pastorais, e agora ele escreve uma carta pessoal e ele diz, olha, eu pretendo ser solto e eu pretendo ir encontrar com você. Prepare inclusive lugar para mim. Você é meu amigo. Receba este ex-escravo agora como um irmão. Receba-o como se você recebesse a mim mesmo. Receba-o e faça diferença. E haja de forma diferente. E deixe com que o amor e o perdão com que você foi alcançado, com que eu fui alcançado, alcance agora o seu relacionamento com Onésimo, o seu ex-escravo. É muito interessante essa carta de Paulo a Filemon. Ela trabalha algo que nós devemos pensar muito bem. Ela trabalha justamente sobre os relacionamentos que devem acontecer na própria igreja do Senhor. Muitas pessoas, inclusive, têm me perguntado como que fica essa situação quando temos relacionamentos de fora da igreja com membros da igreja. Como assim, pastor? Eu tenho amigos, ovelhas, pessoas muito queridas. Por exemplo, você tem um comércio e você tem algum irmão da igreja que é seu cliente. Como fica o seu relacionamento com esse irmão? Como fica o seu relacionamento nos seus negócios? Como fica o seu relacionamento com as pessoas na sua atividade diária? Onde você estiver, você continua sendo cristão no seu trabalho, nos seus estudos. Você jovem, como fica o seu relacionamento com o Senhor Jesus na hora de uma prova que você não estudou e está colando? Como fica você,
adulto, homem, mulher, o seu relacionamento, quando você tem a oportunidade de dar um golpe, de fraudar uma declaração de imposto de renda, de tentar levar algum tipo de vantagem, de dizer que comprou por mais para poder vender com mais lucro, como fica o seu relacionamento com Jesus? Paulo chama a atenção de Onésimo para isso. Ele diz: olha, eu espero que você o receba como você está recebendo a mim mesmo. Eu espero que você o receba como um irmão. Olha só, que bênção. Como o amor e o perdão de Deus estão estampados no amor e no perdão que Paulo demonstra e espera que Filemão também demonstre. E mais do que isso, Paulo chega a dizer a Filemão: olha, eu poderia te ordenar isso. Afinal de contas, você me deve a sua própria vida. Foi eu que falei de Jesus para você e agora você entende o que isso significa. Mas eu prefiro que você entenda e que você haja para que a bênção seja sobre sua vida, para que você exerça o perdão que um dia você recebeu. Hoje o Senhor Jesus nos convida a isso. Como seria a nossa sociedade se as pessoas amassem mais do que amassassem umas às outras? Como seria a nossa sociedade se nós estivéssemos, de repente, dispostos até mesmo ao que Paulo pergunta aos coríntios, a sofrer o dano? Olha, eu vou ficar no prejuízo, mas eu espero que você mude. Como assim, pastor? Ficar no prejuízo? É tão difícil a vida. Ah, meu irmão, quando nós colocamos na conta do Senhor, Ele é o dono de todo ouro, toda prata. Eu não estou te falando para ficar alguém bonzinho e sair perdoando dívidas, para que Deus te dê mais, isso é interesse. Mas eu estou dizendo que quando Deus fala, devemos obedecer, ainda que aparentemente seja um prejuízo nosso, inclusive financeiro. Quando Deus fala, devemos obedecer. Onésimo era escravo de Filemão, um comerciante rico, provavelmente de Colossos ou então de Laodiceia, e fugiu com seus bens. Na verdade, ele estava consciente do mal que ele causou a Filemão. E Paulo estava consciente da relação que Onésimo e Filemão tinham, inclusive que Filemão poderia castigar severamente Onésimo. Paulo envia Filemão para o seu antigo senhor com uma carta, para que não ficasse mal entendido. É muito interessante, eu vejo algumas pessoas dizendo: pastor, eu fiz, eu aconteci, eu dava golpes, eu destruía, eu destruí lares, eu bebia, ou eu fazia isso e aquilo, ou eu enganava. Ok, meu irmão, ok, minha irmã, eu entendo. E o Senhor Jesus entende mais ainda. A minha pergunta é: para qual das pessoas que Jesus curou, que Jesus libertou, que Jesus perdoou, para qual das pessoas Jesus disse: vá e continue do mesmo jeito? As palavras do mestre eram: vá e não peques mais. Deixa eu te dar um conselho que eu recebi, que o meu tio uma vez falou isso com a minha mãe, e eu comprei essa frase para mim. Ele disse assim: lembrar com prazer de um pecado ainda é pecado. Lembrar com prazer de um pecado ainda é pecado. Ou seja, eu quero adaptar para a situação de Filemão, eu quero adaptar para a situação que eu estava falando agora. Usufruir do fruto do pecado ainda é pecado. Quando Zaqueu entregou sua vida a Jesus, ele disse: olha, o que eu roubei a alguém, se eu defraudei alguma coisa, esse se aí era só para ele não ter que dar todos os nomes. Ele diz: eu vou restituir 4 vezes. E eu vou dar metade dos meus bens para os pobres. Ora, pensa se foi pouca coisa. Imagina se Zaqueu falasse: não, eu entendo, a partir daqui para frente eu paro de roubar, mas o que eu ganhei até hoje é meu. Entenda, quando nós pertencemos a Jesus, tudo é dele. É por ele e para ele. Por isso, Paulo escreve essa carta a Onésimo. A verdade é que essa carta contém todos os elementos do perdão que nós temos pregado, o amor e o perdão de Deus. Olha, tem a ofensa, nos versos 11 e 18 mostram lá claramente
que Onésimo havia ofendido a Filemão, ele havia roubado seu senhor, ele havia fugido. Existe a compaixão que Paulo tem por Onésimo, perdão. Existe a intercessão. Paulo pede a Deus por Filemão e pede a Filemão que perdoe Onésimo, em versos de 10, 18 e 19. Existe a substituição, o sacrifício vicário que Jesus fez por nós na cruz. Ele pagou o preço e ele entregou a si mesmo pelo meu pecado e pelo seu pecado. Paulo diz a Filemão: alguma coisa que ele tiver feito, eu vou pagar. Considera como se fosse para mim. Existe a restauração. Paulo está enviando de volta a Onésimo e diz: vá, leva essa carta a Filemão e diz a Filemão: receba-o como um irmão, muito mais do que como escravo que ele era antes. E existe a construção de um novo relacionamento. Agora, Paulo não esperava que Filemão voltasse a ter em Onésimo um excelente escravo. Paulo não esperava que Onésimo voltasse a ser um excelente escravo para Filemão. Paulo esperava que eles tivessem novos relacionamentos, assim como o Senhor Jesus, pela sua morte na cruz, nos dá um novo relacionamento para com o Pai. Meus irmãos, meus amados, meus queridos, o perdão é algo que precisa ser exercitado, vivido. Me faz lembrar a oração de Jesus, quando ele diz: perdoa-nos, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A verdade é que o amor e o perdão de Deus se manifestam de tal forma nessa carta de Filemão, que eu gostaria de encerrar deixando para você esses versículos. Paulo acredita, inclusive, que o que aconteceu, Deus usou para poder trazer um novo relacionamento, uma nova ótica, inclusive para o próprio Filemão, para a bênção para Filemão, para que ele pudesse também ser transformado nessa relação. Diz assim, a partir do verso 15, Filemão só tem um capítulo. Pois eu acredito que ele, Onésimo, veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas antes muito acima, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e ainda com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Meus queridos, esse novo status, essa nova relação, esse novo relacionamento que Paulo orienta a Filemão, é o que Jesus fez para conosco naquela cruz. Nós éramos escravos do pecado, inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor fez cair sobre ele, profetizado 700 anos lá em Isaías, esse versículo: a iniquidade de nós todos. Nós vimos nas cartas mais recentes de Filipenses, Colossenses, de Efésios, que em Jesus Deus estava consigo mesmo reconciliando o mundo. As novas relações, os novos relacionamentos precisam ser pautados no mesmo amor e perdão que eu e você recebemos de Deus. Se fizermos assim, o mundo vai olhar para nós, o mundo vai olhar para você e vai ver Jesus, o amor de Jesus estampado na sua vida. E você estará pregando não somente com palavras, mas com espírito em poder, como Paulo dizia, com o seu testemunho. Que possamos desenvolver o amor e o perdão, que possamos desenvolver relacionamentos novos com Deus e com os nossos irmãos e com as pessoas ao nosso redor, baseados no amor e no perdão. Que Deus nos dê a capacidade de perdoar. É muito triste quando vemos crentes, pessoas, servos de Deus, com coração sincero para servir a Deus, mas que ainda não aprenderam a perdoar. Precisa dar mais um passo, precisa entender melhor o que de graça recebemos, de graça devemos dar. Que Deus nos abençoe. Amém.